O ano era 2017 e a Apple estava se preparando para um marco. Era o 10º aniversário do iPhone original, e eles estavam comemorando com a introdução do iPhone X. Este não era um lançamento comum. Era a declaração da Apple sobre o futuro dos smartphones para o mundo. O iPhone X foi revelado no Teatro Steve Jobs em setembro de 2017. O evento estava repleto de expectativa e emoção, com fãs da Apple e entusiastas de tecnologia globais aguardando as novidades da empresa. Quando Tim Cook subiu ao palco, ficou claro que este seria um evento memorável. Cook descreveu o iPhone X como o maior salto à frente desde o iPhone original. Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, detalhou as características do iPhone X no palco. A cada novo anúncio, a multidão reagiu com um misto de admiração e curiosidade. Esse dispositivo era nitidamente diferente de todos os iPhones anteriores. O iPhone X trouxe funcionalidades inovadoras que marcaram desvios significativos do padrão. A principal mudança foi o novo design. O iPhone X tinha um display Organic Light Emitting Diode de ponta a ponta, chamado de Super Retina pela Apple. Isso significava que a frente do telefone era quase toda a tela, com bordas finíssimas ao redor. O display mede 5,23 centímetros na diagonal, sendo o maior já visto em um iPhone. Porém, o próprio telefone era pouco maior que os modelos anteriores. A tecnologia Organic Light Emitting Diode, uma novidade para o iPhone, oferecia pretos mais profundos, cores vibrantes e maior contraste comparado às telas Liquid Crystal Display dos modelos anteriores. Isso resultou em uma experiência visual muito mais imersiva. Para quem usa o celular para mídia, jogos e fotos, a melhoria na qualidade da tela foi um upgrade significativo. Uma das características mais comentadas foi o Face Identificação, um sistema de reconhecimento facial que substituiu o Touch Identificação. O Face Identificação combinou tecnologias infravermelha e de projeção de pontos para criar um detalhado mapa 3D do rosto do usuário. Este sistema estava alojado no entalhe no topo do display. O Face Identificação prometeu ser mais seguro que o Touch Identificação com a Apple, alegando que as chances de uma pessoa aleatória conseguir desbloquear seu telefone com o rosto eram de 1 em 1 milhão, comparado a 1 em 50 mil para o Touch Identificação. A tecnologia funcionava em diversas condições de iluminação e se adaptava às mudanças na aparência do usuário com o passar do tempo. Com a introdução do Face Identificação, a Apple também eliminou o icônico botão Home. Essa foi uma mudança significativa na linguagem de design presente nos iPhones desde o seu lançamento. A Apple substituiu o botão Home por novos gestos de navegação. Por exemplo, deslizar para cima a partir da base da tela levava à tela inicial, enquanto deslizar para cima e pausar abria o alternador de apps. Essa mudança exigiu que os usuários aprendessem uma nova interação com seus dispositivos, mas permitiu uma maior proporção de tela para o corpo e um design mais simplificado. Usando as avançadas capacidades de reconhecimento facial, a Apple introduziu o Animoji. Eram emojis animados que imitavam as expressões faciais do usuário em tempo real. O sistema de câmera TrueDepth, que possibilitou o Face Identificação, rastreou mais de 50 movimentos faciais para animar esses emojis. Animoji se tornou um recurso divertido e popular, especialmente para mensagens e redes sociais. O iPhone X era alimentado pelo chip A11 Bionic, anunciado como o mais poderoso e inteligente já existente em um smartphone na época. O A11 Bionic possuía 6 núcleos, 2 de alto desempenho 25% mais rápidos que o chip A10 Fusion e 4 de alta eficiência 70% mais rápidos. Incluía também a primeira unidade de processamento gráfico personalizada da Apple, 30% mais rápida que a geração anterior. Este chip permitiu aprendizado de máquina avançado, realidade aumentada e melhorou o desempenho e eficiência geral. Para os usuários, isso implicava em multitarefa mais fluida, inicialização de apps mais rápida e melhores experiências de jogos. O iPhone X também suportava carregamento sem fio, um recurso já disponível em alguns dispositivos Android, mas novo na linha iPhone. A Apple adotou o padrão de carregamento sem fio Qi, tornando-o compatível com diversas bases de carregamento e acessórios de terceiros. Isso foi um passo rumo a um futuro com menos cabos e mais praticidade. Apesar de todas as inovações impressionantes, o iPhone X não estava sem controvérsias, começando pelo entalhe. Um dos aspectos mais polêmicos do iPhone X foi o entalhe no topo da tela. Aqui a Apple alojou a câmera frontal e os sensores de identificação facial.
Enquanto alguns usuários acharam isso um pequeno inconveniente, outros sentiram que isso interrompeu o design elegante do telefone. Memes e piadas sobre o entalhe rapidamente viralizaram na internet. Críticos argumentaram que o entalhe era um compromisso de design que desfigurava a bela tela. Ele interrompia o conteúdo em tela cheia, principalmente ao ver vídeos ou jogar no modo paisagem. No entanto, a Apple defendeu o entalhe como uma troca necessária para a tecnologia avançada que ele abrigava. Com o tempo, muitos usuários se acostumaram com o entalhe e até o viam como uma característica distinta do iPhone X. Este dispositivo também veio com um preço alto, começando em $1.000. Isso foi significativamente mais caro do que qualquer modelo anterior de iPhone, e muitos clientes e críticos acharam que era muito alto. O preço provocou debates sobre se a Apple estava se tornando muito focada em luxo e perdendo o contato com o consumidor médio. Para alguns, o custo compensou pelas funções avançadas e design premium. No entanto, para outros, representava uma barreira de entrada. O alto preço levou a discussões sobre se a Apple estava precificando uma parte significativa de sua base de clientes, particularmente em mercados emergentes como Índia e China, onde a acessibilidade era um fator crucial. Havia também preocupações sobre as implicações de segurança e privacidade do Face Identificação. Algumas pessoas estavam preocupadas com o potencial de invasão ou uso indevido de dados faciais. A Apple afirmou que os dados de reconhecimento facial eram armazenados de forma segura no dispositivo, sem envio para a nuvem, mas o ceticismo permaneceu. Havia também preocupações sobre a capacidade da tecnologia de diferenciar gêmeos idênticos ou máscaras de alta qualidade. Demonstrações iniciais mostraram que o Face Identificação poderia ser enganado por certas máscaras, embora esses casos fossem raros e geralmente envolvessem tentativas sofisticadas de burlar o sistema. O Face Identificação provou ser muito seguro, mas as preocupações iniciais destacaram os desafios de introduzir novas tecnologias biométricas. Também houve relatos de que o iPhone X era mais frágil do que os modelos anteriores. A tela de ponta a ponta e a traseira de vidro o deixaram mais vulnerável a danos por quedas. Embora a Apple tenha afirmado que o vidro usado era o mais durável já usado em um smartphone, os usuários ainda eram cautelosos. Os custos de reparo do iPhone X também foram os mais altos devido à complexidade do design e aos componentes avançados utilizados. Isso gerou mais debates sobre as compensações entre design e durabilidade e se a Apple deveria priorizar um em detrimento do outro. Sem o botão Home, os usuários precisaram aprender novos gestos para navegar no celular. Algumas pessoas se adaptaram rápido, outras acharam frustrante. Isso foi particularmente verdade para os usuários antigos de iPhone, acostumados com a forma anterior de fazer as coisas. A Apple forneceu tutoriais e dicas na tela para auxiliar os usuários na transição para os novos gestos, mas a curva de aprendizado ainda foi desafiadora para alguns. Com o tempo, muitos usuários descobriram que os novos gestos eram intuitivos e eficientes, e a falta de um botão físico se tornou menos problemática. Apesar das controvérsias, o iPhone X impactou profundamente o futuro do iPhone e a indústria de smartphones. O display de ponta a ponta e o entalhe viraram tendência na indústria de smartphones. Muitos fabricantes de Android adotaram designs semelhantes, e o entalhe se tornou um recurso comum em telefones de ponta. Enquanto alguns fabricantes experimentaram diferentes formas e tamanhos de entalhe, outros eventualmente se moveram em direção a displays de furo ou câmeras sob o display para alcançar um efeito semelhante sem o entalhe. A ênfase em maximizar o espaço de tela e minimizar as bordas influenciou a linguagem de design dos smartphones por anos a fio. O iPhone X estabeleceu um novo padrão para os smartphones modernos, influenciando os designs atuais. O Face ID estabeleceu um novo padrão para a tecnologia de reconhecimento facial em smartphones. A Apple continuou aprimorando essa tecnologia em modelos posteriores, e outros fabricantes também passaram a desenvolver seus próprios sistemas de reconhecimento facial. Alguns mantiveram os sensores de impressão digital, enquanto outros exploraram soluções híbridas combinando reconhecimento facial e outros métodos biométricos. O chip A11 Bionic trouxe um grande avanço em desempenho e eficiência. Ele estabeleceu um novo padrão para processadores de smartphone, e a Apple continuou aprimorando a cada nova geração de iPhone. O foco em chips poderosos e personalizados permitiu à Apple oferecer desempenho e capacidades de ponta que muitas vezes são incomparáveis na indústria.
Esse ênfase no desempenho impulsionou avanços em áreas como aprendizado de máquina, realidade aumentada e fotografia computacional. As capacidades do chip A11 Bionic estabeleceram as bases para muitos recursos e experiências que os usuários consideram comuns em smartphones modernos. A introdução do carregamento sem fio no iPhone X incentivou outros fabricantes e criadores de acessórios a adotar e aprimorar essa tecnologia. Como resultado, o carregamento sem fio se tornou mais difundido e acessível. A adoção do padrão Qi ajudou a criar um ecossistema mais coeso de dispositivos e acessórios compatíveis, tornando o carregamento sem fio uma opção mais viável para os consumidores. O apoio da Apple ao carregamento sem fio impulsionou inovações nessa área, com avanços na velocidade, eficiência e praticidade com o MagSafe. Conforme a tecnologia de carregamento sem fio evolui, ela tende a se tornar cada vez mais essencial para a experiência com smartphones. A remoção do botão Home e os novos gestos alteraram as expectativas e interações dos usuários com seus dispositivos. Apesar da controvérsia inicial, abriu caminho para designs e interfaces de usuário mais inovadores no futuro. O êxito dessas alterações provou que os usuários poderiam se adaptar a novas maneiras de interagir com seus aparelhos. Isso incentivou mais experimentação e inovação na indústria. O iPhone X também redefiniu as expectativas dos usuários sobre a experiência premium em smartphones. A ênfase em design premium, desempenho e recursos avançados estabeleceu um novo padrão para dispositivos de ponta. Com a melhoria da qualidade dos dispositivos ao longo do tempo, o preço também subiu. Assim, o iPhone X foi um aparelho crucial que representou uma mudança significativa no design e tecnologia de smartphones da Apple. Apesar das controvérsias, sua influência no futuro do iPhone e na indústria de smartphones é inegável. As tecnologias que introduziu definiram novos padrões e tendências que seguem moldando o mercado atualmente. Apesar do ceticismo e desafios iniciais, o iPhone X provou ser um sucesso crítico e comercial. Ele proporcionou mais receita para a Apple do que qualquer modelo de iPhone na história até aquele ponto, e sua influência ainda pode ser vista nos modelos de iPhone que usamos hoje. Aqui é o Greg do Apple Explained, obrigado por assistir até o fim e te vejo no próximo vídeo.